Capítulo 4. As filosofias de hoje. As filosofias da época de Jó não morreram, apenas se modernizaram. Aquela velha ideia de que o sofrimento sempre é consequência direta de algum erro pessoal, ou de que Deus funciona como um sistema de recompensas e castigos imediatos, continua viva, só mudou de nome e ganhou uma nova roupagem. Quando olhamos para os discursos dos amigos de Jó e depois observamos o cenário religioso e cultural dos nossos dias, percebemos que muitos continuam tentando encaixar Deus dentro de fórmulas humanas, exatamente como aqueles homens fizeram. Por isso este capítulo é tão importante. Ele serve como uma ponte entre o passado e o presente, mostrando que a mesma distorção teológica que prejudicou Jó ainda causa confusão e dor no mundo de hoje. Uma das formas mais populares dessa antiga filosofia é o que chamamos de teologia da prosperidade. É a crença de que fé verdadeira sempre produz saúde, dinheiro, estabilidade financeira, portas abertas e uma vida feliz, e que se alguém está sofrendo, seja qual for o motivo, é porque lhe falta fé, porque não orou o suficiente, ou porque deixou alguma brecha espiritual. Essa ideia pode até soar bonita à primeira vista, porque nos dá a sensação de controle. Se eu fizer tudo certo, tudo dará certo. Porém, ela não corresponde à realidade bíblica e muito menos à realidade da vida. Basta lembrarmos de Jó. Ele era justo, íntegro e temente a Deus, e mesmo assim atravessou um sofrimento que poucos conseguiriam suportar. Se a fé fosse garantia automática de prosperidade, Jó jamais deveria ter sofrido como sofreu. Mas sofreu, e não porque era fraco, mas justamente porque era fiel. Sua história por si só desmonta esse evangelho da retribuição invertida, que troca Deus por um amuleto de boa sorte. Outra filosofia moderna que parece espiritual, mas que na prática é rasa e perigosa, é a espiritualidade sem cruz, aquela que promete paz sem luta, vitória sem renúncia, alegria sem lágrimas e uma caminhada cristã sem nenhum tipo de confronto interior. Ela aparece em discursos de autoajuda, em palestras motivacionais e até mesmo em pregações que se limitam ao seja feliz, pense positivo, declare e acontecerá. O problema é que esse tipo de mensagem ignora o que o próprio Jesus ensinou. Ele nunca disse que a vida seria fácil, pelo contrário, falou com muita clareza. João, no capítulo 16 e no versículo 33, no mundo tereis aflições. Essas palavras não são uma ameaça, mas uma preparação amorosa para a realidade. Seguir a Deus não significa escapar das dores, mas enfrentá-las com um propósito e com uma presença. A dele. Também é comum ouvirmos que tudo pode ser resolvido com pensamento positivo. A pessoa está triste? Pense melhor. Está ansiosa? Declare coisas boas que tudo muda. Está sofrendo? O problema é sua mente. Esse tipo de abordagem até parece espiritual por fora, mas por dentro carrega algo cruel. Coloca a culpa do sofrimento sobre quem sofre. É como se disséssemos, se você está mal, é porque você falhou. Mas Jesus nunca fez isso. Ele nunca culpou ninguém por estar aflito, nunca desprezou as lágrimas de ninguém, e jamais reduziu a dor humana a um simples problema de atitude mental. O pensamento positivo pode ajudar em alguns momentos, mas não cura um coração quebrado, não devolve um ente querido, não desfaz uma doença, não sustenta alguém nas madrugadas de angústia. Além disso, essa filosofia também afasta a pessoa do verdadeiro consolo, porque a obriga a esconder sua dor para parecer forte. É exatamente o contrário do que Deus pede. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, não a escondê-las. 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Colocar-se debaixo da potente mão de Deus significa reconhecer que não somos capazes de carregar tudo sozinhos. É admitir que precisamos do cuidado dele e confiar que no tempo certo, ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Essa postura nos afasta das falsas filosofias que prometem controle total da vida e nos aproxima da fé bíblica, que nos ensina a descansar no poder de Deus e não na nossa força. E é justamente isso que nos prepara para entender por que tantas ideias modernas sobre sofrimento acabam sendo enganosas. Essas doutrinas modernas, embora pareçam diferentes, têm uma raiz em comum com o erro dos amigos de Jó. Todas elas tornam o sofrimento uma culpa exclusiva da vítima. Todas criam a ilusão de que Deus só se aproxima dos fortes, dos positivos, dos que acertam sempre. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus é especialista em abraçar os quebrados, os cansados, os aflitos e os que não têm mais força nem para se levantar. Isaías, no capítulo 57 no versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade,
e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo nos lembra que Deus não está distante dos que sofrem. Ele escolhe habitar justamente com aqueles que se sentem fracos, abatidos e quebrados. Enquanto o mundo valoriza quem aparenta força, Deus valoriza quem reconhece sua necessidade. Ele não apenas acolhe o contrito, ele o vivifica, restaura seu coração e lhe devolve forças que só podem vir do alto. Quando nos voltamos para a Bíblia, percebemos que ela faz questão de nos mostrar que até os maiores servos de Deus enfrentaram dores profundas, e que isso jamais foi sinal de fraqueza espiritual. O exemplo mais marcante é o de Jesus no Getsêmani. Ele, que era o próprio Deus feito homem, chegou a um nível de angústia tão intenso que suas emoções transbordaram. O Evangelho descreve que ele ficou profundamente triste e angustiado, a ponto de dizer aos discípulos. Mateus, no capítulo 26 e no versículo 38. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E naquele momento tão pesado, Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, e fez isso não apenas uma vez, mas repetidamente. A Bíblia também relata que sua angústia foi tão extrema que seu suor se tornou como gotas de sangue, efeito que pode ocorrer em situações de estresse emocional extremo. Mas mesmo nesse limite, Jesus nos ensinou o caminho correto. Ele derramou sua dor diante do Pai e concluiu sua oração dizendo. Lucas, no capítulo 22 e no versículo 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E para que ninguém pensasse que Deus o havia abandonado naquele momento de aflição, a Escritura mostra que um anjo foi enviado para fortalecê-lo. Esses detalhes são fundamentais, porque deixam claro que sofrimento não é falta de fé. Se fosse, Jesus não teria sofrido assim. Outro exemplo poderoso é o do profeta Elias. Ele tinha acabado de viver uma das maiores demonstrações de poder da parte de Deus, enfrentando os profetas de Baal e Azerá e vendo o Senhor responder com fogo dos céus diante de toda a nação. Foi uma vitória extraordinária, daquelas que poderiam fazer qualquer pessoa achar que seria impossível alguém desanimar depois disso. Mas não foi assim. Logo depois, Elias foi ameaçado de morte por Jezabel e entrou numa crise tão profunda que fugiu para o deserto, deitou-se debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Mesmo sendo um homem poderoso e usado grandemente por Deus, cheio do Espírito, Elias desmoronou emocionalmente. E o que Deus fez? Ele não o condenou, não o acusou de falta de fé e nem disse que ele deveria pensar positivo. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, deixá-lo descansar, fortalecê-lo e só depois conversar com ele. Elias não foi curado por meio de frases motivacionais, mas pela presença, cuidado e sustento de Deus. Esses exemplos derrubam totalmente a ideia de que o sofrimento é sinal de espiritualidade fraca ou de fé insuficiente. Jesus e Elias mostram que a dor faz parte da caminhada humana, e que Deus cuida dos que sofrem, não os acusa. Agora que já entendemos isso, podemos voltar ao livro de Jó e perceber como a mensagem desse livro é exatamente o antídoto para essas distorções. É como se Deus tivesse deixado registrado, milhares de anos antes, tudo o que precisaríamos para não cair nas armadilhas teológicas de hoje. A mensagem central da história de Jó é um antídoto direto contra essas filosofias modernas que tentam simplificar a vida espiritual e transformar Deus em um gerente de recompensas. Se existe algo que Jó nos ensina é que o sofrimento não cabe em fórmulas prontas e que a fé verdadeira não é medida pela ausência de dor, mas pela disposição de continuar caminhando mesmo quando não entendemos nada. Jó sofreu não porque estava longe de Deus, mas justamente porque era íntimo dele, e é isso que desmonta qualquer discurso que tenta relacionar fé com facilidade. Mas Jó não está sozinho. A Bíblia inteira, em diferentes épocas e estilos literários, fala sobre o sofrimento, mostrando que Deus nunca escondeu esse tema de nós. Nos Salmos, por exemplo, encontramos orações rasgadas de dor, de pessoas que se sentiam esquecidas, perseguidas ou afligidas sem motivo aparente. Ali vemos que queixar-se a Deus faz parte da jornada da fé. Em Eclesiastes, o autor reconhece a dureza da vida e mostra que há momentos em que o justo sofre e o ímpio prospera, lembrando que a vida debaixo do sol não é tão linear quanto gostaríamos. Já em Isaías encontramos mensagens tanto de juízo quanto de consolo, e uma das mais profundas imagens do sofrimento aparece lá: o servo sofredor, que carregou dores que não eram suas. Em Mateus, Jesus nos prepara para a realidade das aflições e nos chama a tomar a nossa cruz, e em João, ele mostra que mesmo no meio do caos, sua presença garante vida e esperança.
O apóstolo Paulo também trata muito desse tema. Em Romanos, ele afirma que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória futura que será revelada, e mostra como Deus pode usar até o mal para produzir bem. Em 1 Coríntios, ele lembra que nossas fraquezas não nos afastam de Deus, ao contrário, são o palco onde a graça dele se manifesta. Em 2 Coríntios, Paulo se aprofunda ainda mais e descreve suas próprias angústias, dizendo que chegou a ser pressionado além do suportável, mas que isso fez depender de Deus e não de si mesmo. Em 1 Pedro, encontramos talvez um dos textos mais consoladores sobre a dor. O apóstolo lembra que o sofrimento aperfeiçoa a fé, assim como o fogo refina o ouro. E em Hebreus, vemos que até os heróis da fé enfrentaram perseguições, perdas, injustiças e fraquezas, mas permaneceram de pé olhando para aquilo que não se vê. Esses livros deixam evidente que o sofrimento não é uma exceção na vida espiritual, mas uma realidade que está presente de Gênesis a Apocalipse. E embora existam ainda outros livros da Bíblia que também abordam esse tema de diferentes maneiras, esses exemplos já são mais do que suficientes para mostrar que Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, Ele nos prometeu uma vida acompanhada. Isso muda tudo. Agora que compreendemos como Deus age no meio das dores e por que tantas filosofias modernas falham ao tentar explicar o sofrimento, estamos preparados para dar o próximo passo nessa caminhada. Este e-book tem mostrado como o pecado, a limitação humana e as interpretações equivocadas moldam nossa visão da dor, mas nossa jornada não termina aqui. No nosso próximo e-book, chamado Pés que Caminham para o Mal, avançaremos para um tema que complementa profundamente tudo o que vimos até agora. Entenderemos como o coração humano respondeu à queda e o pecado e como as escolhas que fazemos constroem caminhos de afastamento ou de restauração. Ali veremos que o sofrimento e o desvio do caminho muitas vezes se entrelaçam, e perceberemos que a vida espiritual é feita de decisões diárias que moldam nossos passos. E antes de entrarmos nesse novo tema, o próximo capítulo deste e-book nos conduzirá a uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer diante da dor. Como pode um Deus tão bom permitir que passemos por sofrimentos tão intensos? Essa é uma pergunta que não nasce apenas da dúvida, mas de corações que foram feridos pela vida e que procuram um sentido maior no meio da tempestade. Assim, veremos como Deus nos convida a encarar essa questão não com medo, mas com confiança, lembrando-nos de que mesmo quando não compreendemos seus caminhos, Ele continua sendo bom, presente e fiel.